tá fora aí da pauta, mas eu trouxe aqui, Salmo 139, versículo 16, fala que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O versículo está falando que todos os acontecimentos da minha vida estão decretados por Deus, e isso inclui também os meus pecados e decisões erradas, já que pecamos todos os dias e muitas vezes nossas decisões erradas trazem grandes consequências para a nossa vida. Então, pastor, tudo foi decretado por Deus, inclusive na minha vida. É assim, temos que tomar cuidado para não ler no Salmo mais do que ele diz. Nós podemos crer sim que Deus decretou todas as coisas, cada detalhe, até porque Deus não tem que, para fazer isso, Deus não tem que ser o agente direto de cada uma das minhas ações. Ele pode usar causas secundárias e eventualmente usa isso, de tal maneira que eu posso usar a minha vontade. Note bem, eu posso não ter livre-arbítrio, né? Mas eu tenho vontade. Isso eu continuo tendo. Então eu posso usar a minha vontade para fazer isto ou aquilo e tomar minhas decisões normalmente, mas tudo isso dentro dos seus decretos, nada fugindo dos seus decretos. Nenhum pássaro cai sem a ação de Deus. É o que o Senhor nos ensina. Agora, o Salmo 139,16, ele talvez ele diga isso, talvez não. Nós temos que tomar cuidado para não calvinizar o versículo 16. Calvinizar foi ótimo. Fazer com que o Salmo fale mais do que, na verdade, ele diz. Pode ser, e existe uma possibilidade muito real disso, já que a língua hebraica é uma língua um tanto vaga muitas vezes, e as construções hebraicas, elas são um pouquinho obscuras, de maneira que dá algum espaço para entendimentos diferentes daquele que nós intuitivamente temos quando nós lemos o texto traduzido para o português. Mesmo o texto em português sempre tem que receber uma ajeitada. Isso não é culpa do tradutor, tem que ajeitar o texto para a gente poder entender. Tanto no grego como no para fazer sentido, senão vira um aglomerado de palavras traduzidas de forma direta e a gente não entende nada. Então esse versículo pode significar o seguinte, pode significar que no livro de Deus foram estabelecidos foi estabelecido o número exato de dias que eu iria viver. Esse pode ser o sentido do Salmo. Não que o conteúdo de cada evento, de cada dia, o que iria acontecer em cada dia, Deus ali escreveu no seu livro. Não necessariamente isso. Pode ser que o que o texto esteja falando é apenas acerca da duração da vida. Deus estabeleceu o número exato de dias. Cada um dos dias que eu iria viver, Deus registrou, mostrando que teria um começo, um meio e um fim. Tanto que o Senhor Jesus fala, quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? Não tem jeito, os dias já estão determinados no seu sentido numérico. Esse pode ser o sentido do Salmo 139,16. Tem que tomar cuidado para não exagerar muito o sentido dele, talvez seja só isso. Mas, se ele quer dizer isso, ou se ele quer dizer mais do que isso, não é uma visão herética e antibíblica acreditar que cada evento de cada dia esteja determinado por Deus, sem que ele se torne, por uma forma misteriosa, como diz Armínio, como diz Calvino, sem que ele se torne, de uma forma misteriosa, aí, o autor do mal ou autor do pecado. Mesmo que cada um dos detalhes dos meus dias estejam determinados, inclusive as minhas falhas, isso, de uma maneira secreta e obscura, não torna Deus o autor do mal. Porque é possível, sim, dizer que Deus decreta todas as coisas? Pelo seguinte, a minha história, né? Como é que Deus conhece a minha história, cada detalhe dela? Essa história que ele conhece pela sua presciência, ele a conhece porque essa história está fora dele? Se ela está fora dele, quem colocou essa história fora dele para ele consultar essa história? Se foi outro alguém, então existem dois deuses, o Deus que colocou a história lá e o Deus que consultou a história, que é o Deus que nós adoramos. Tem dois deuses então. Isso aí já complicou tudo. Eu não posso acreditar nisso. Outra opção é que a história surgiu sozinha e existia lá de modo paralelo
a Deus. E Deus, então, de vez em quando vai e olha para ver o que vai acontecer no futuro. Aí eu estou crendo em duas entidades incriadas. Aí eu virei sei lá o que, eu virei um hinduísta, eu não sei o que eu virei. Tem um karma lá estabelecido lá, e uma história definida lá, e Deus vai lá e olha de vez em quando. Isso não dá para aceitar. A única opção que eu posso aceitar é que o próprio Deus colocou a história lá. Agora, se ele colocou a história lá, ele colocou o quê? Pedaços dela ou cada detalhe dela? Como é que ele fez? Como é que ele fez a árvore? Ele colocou só um pedaço da árvore, ele fez a árvore inteira, cada folhinha dela. Ele botou só o sumário do livro ou ele escreveu? Ou escreveu tudo. Então, essa é uma grande questão. Eu vou responder, claro, Deus colocou a história inteira. Essa história inteira envolve cada detalhe do meu dia a dia. Agora você pode dizer assim, não, mas a história não está fora de Deus. Não, melhorou então, mais ainda. Onde ela está? Dentro de Deus? Ok, está na mente dele? Está na mente dele. Quem colocou a história na mente de Deus então? Alguém colocou a história na mente de Deus? Não. O próprio Deus colocou a história na sua própria mente. E como ele colocou a história dentro da sua mente? Pedaços dela ou cada detalhe dela? É claro, cada detalhe dela. Então, logicamente, cada detalhe de cada dia está determinado por Deus, porque ele é o autor da história, seja lá onde for que a história esteja. Ou fora dele, ou dentro dele. E ele então determinou tudo, ele criou a história, ele é o criador inclusive da história, de cada detalhe dela, e tudo que acontece, coisas boas e coisas más, estão debaixo do seu decreto, mas ele faz isso sem se tornar culpado. Como? Nós não sabemos. Isso não nos foi revelado. Isso nos conforta, pastor, porque às vezes passamos por nos momentos tão difíceis. Exatamente, as duas coisas. Agora, a questão do conforto é porque, assim, beleza, isso está acontecendo comigo, eu estou passando por um momento muito difícil, mas eu sei que isso está no controle de Deus. Isso é maravilhoso. Né? E isso nos humilha, porque se você se lembra que tudo está sob o controle dele, você sabe que a sua dependência é absoluta.